Olá, preparado para ouvir mais uma captação hoje? Vamos lá, eu espero que essa história de hoje possa sensibilizar você de alguma maneira a se tornar uma pessoa melhor. Vamos lá? Bom, essa captação é de uma mulher, né? Muito arrogante, muito orgulhosa. E é claro que socialmente as pessoas não vão mostrar esse perfil, não, elas não se acham dessa forma. É, Elas tentam usar máscaras, atitudes para disfarçar a arrogância interior, o orgulho, a prepotência. Mas quando você faz a terapia, é mostrado exatamente aquilo que realmente precisa mudar, que tem comprometido você nos relacionamentos, no trabalho, que tem comprometido você em, em relação a toda a sua vida, exatamente ali onde estão as causas do problema. Nós cuidamos das causas e, consequentemente, as consequências vão sendo esclarecidas e corrigidas. Vamos lá. E quais podem ser essas consequências? Doenças, né? Comprometimento, solidão, infelicidade, desarmonia, uma série de situações que são consequências de causas que as pessoas não querem ver, elas querem esconder, querem fugir. Sendo que quando você olha para aquilo que realmente precisa mudar, você cura efetivamente, sem medicamento, porque medicamento não tem o poder de cuidar das causas, apenas das consequências, dos sintomas, mas as causas estão ali latentes, pedindo ajuda, pedindo mudança, e você vai adiando. E todo mundo precisa cuidar disso. Todo mundo possui problemas relacionados ao ego, egoísmo, arrogância, medo, traumas, todo mundo tem. Então, se todo mundo pudesse cuidar, a sua vida se torna melhor, a vida em sociedade se torna melhor, o país se torna melhor. Se está tudo um caos é porque está todo mundo doente. Enquanto nós ainda resistirmos a cuidar das causas, de buscar o que é invisível aos olhos físicos, o caos vai continuar cada vez pior, até sensibilizar, até a dor ser suficiente para que cada um busque o que precisa ser mudado. Bom, o evangelho que eu abri aleatoriamente falava sobre o buscai e achareis, não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, inicialmente, né, já começa a mostrar uma cena onde a sensitiva sentia como se estivesse sendo esmagado o pescoço, sentia muita dor. E ela ouviu a voz de um casal brigando, e um deles dizia: "Eu não vou ajudar ninguém. O dinheiro é meu e você não tem o direito de ajudar ninguém." Era o marido dizendo para a esposa. A esposa, ela queria ajudar os mais necessitados, ela queria dinheiro. E o marido estava se recusando a dar dinheiro para ela. E o marido dizia: "Por mim todos podem morrer de fome", dizia o marido autoritário. E todo esse diálogo, né, que é deflagrado durante a captação, ela não tem voz, não tem tons, não é uma interpretação, não é uma dramatização. Simplesmente é sintonizado. Essa sintonização ela é dita verbalmente de forma indireta, através da sensitiva. Eu vou digitando tudo e no momento certo que é trazido então o que precisa ser cuidado, eu vou fazer a clarificação. Vou usar técnicas também para promover isso de forma mais efetiva, mais rápida. Entende? E aí vocês vão acompanhando o que mais vai acontecendo durante a sessão de captação. Esse homem era um homem bem sem escrúpulos e de caráter bem duvidoso. E logo em seguida é mostrado ele em outro ambiente, fumando, bebendo com outros homens, num lugar que podemos chamar de cabaré, junto com outras mulheres. Ele fala da esposa,
critica a esposa diante ali dos amigos, de que ela quer ajudar os outros, que ele acha aquilo um absurdo, o fato da generosidade da esposa, que ele sente desprezo e nojo dos pobres, que não quer que ele se aproxime dele, que os pobres são como cães sarmentos. E então ele segue a vida assim, achando que não precisa ajudar ninguém, que a vida que leva é certa. Ele fazia certos negócios dele no trabalho de forma escusa, enganava os desavisados. O tempo vai passando, ele se torna velho, então é mostrado ele de barba, bigode, cabelos brancos, já gordo, e ainda frequentando o mesmo cabaré, julgando e criticando as pessoas, se sentindo um rei e melhor que todo mundo. Enfim, lá mais no final da vida ele se torna viúvo, os filhos já não conversam ou convivem com ele. E ele diz ali, né, naquele lugar, diante dos amigos, né, diante das mulheres, quem precisa de filhos? Só me deram despesas aqueles ingratos. Eu estou interpretando, né, mas é a frase que foi falada, que ele verbalizou num certo momento da vida passada da paciente. Um dia ele morre de acidente vascular periférico, que é claro que na época não tinha esse nome, é o nome que se dá hoje, né, através dos médicos, diagnóstico do médico hoje. E ele sentia muitas dores na região do pescoço. Então por isso que no início da sessão de captação foi mostrado, foi sentido pela sensitiva como se o pescoço estivesse sendo esmagado. Era o AVC que ele estava tendo. Ela começou por aí, aí depois voltou um pouco mais no tempo e mostrou a situação ali do casal, um pouco de fatos pertinentes ao longo da vida dele. E, por fim, ele foi encontrado numa região escura, ainda se sentindo melhor, enganando pessoas, tendo escravos, fazendo pessoas escravas dele, e com muito nojo dos espíritos inferiores. Ele estava ali numa região escura, mas com nojo dos outros espíritos que estavam ali no mesmo ambiente com ele. E ele não entende por que ele morreu daquele jeito, que ele sempre foi uma pessoa boa. E que o fato dele estar ali na região escura, que ele espera que tenha sido um engano. Que ele não merece estar naquele lugar. E com todo o dinheiro que ele tinha, ele foi parar nesse lugar, pobre, fétido. Ele reclama que não merecia ter morrido naquele momento, apesar de bem mais velho, que ele morreu com muita dor, né? E que nos últimos meses da vida dele, a dor foi se agravando, agravando, e que ele reclama também que queria ter morrido sem dor, que o dia da morte dele mesmo foi de muita dor nessa região do pescoço. Bom, ele sente saudade e mágoa pelos filhos, o terem abandonado. Mesmo ele sendo uma pessoa torta, ele amava a esposa e os filhos, ele diz, mas ele não soube dar valor a eles. Eu comentei que os homens naquela época costumavam viver na luxúria, né, os ricos, como se fosse algo normal, né? Ter um casamento, mas ter uma vida extraconjugal, ou conviver nesses locais, né? Como o cabaré. Porque tem dinheiro, que pode desfrutar, né, de prazeres carnais dessa forma, desrespeitando a esposa, quem cuida dele realmente, desrespeitando os filhos, dando o exemplo, um mau exemplo para os filhos, né, provavelmente acaba repetindo a mesma situação, e fica aquela coisa social, né, de que isso é o certo, né, é escondido, mas é realizado. Então fica aquela coisa da hipocrisia social, né? Na frente da sociedade é tudo muito lindo, maravilhoso, tudo muito certo, a imagem do bom marido, a imagem da boa esposa, mas tá havendo sempre traições conjugais, né? Sempre traições. Desrespeito, falta de amor. Então ele começa a lembrar, né, ali na região umbralina, ele começa a se lembrar quando a esposa dele morreu.
Ele só percebeu que amava no dia que ela morreu. Por isso que ele fazia tudo que ele fazia, ele não sabia que ele amava. A partir desse momento ele sentia um certo arrependimento, quando ele se deu por conta de que ele amava a mulher dele, a partir do momento que ela faleceu. Só que aí já era tarde demais, né? Mas infelizmente as pessoas parecem só dar valor quando perde, né? Enquanto você não tem sabedoria para dar valor enquanto tem, às vezes é preciso a dor para aprender a dar valor, para aprender o que é o amor. E então, arrependido, ele pensa que ele poderia ter sido o melhor esposo, ter feito mais as vontades da esposa, de ajudar as pessoas. Ela pedia dinheiro para ele para ajudar os pobres, mas já era tarde. Ele se entristece. E é claro que ele sabia que ele vivia na luxúria, nos vícios, sendo egoísta, mas ele nunca abandonou essa vida. Ele se dá conta disso, de não ter sido bom para a esposa, que ele poderia ter a feito feliz, dado dinheiro para ela ajudar quem ela queria, mas ele não fez. Mas ele disse que se ele tivesse a oportunidade de pedir perdão a ela agora, que ele gostaria, que ele sente uma dor que ele estava sentindo naquele momento, uma dor no peito, que é a dor de arrependimento. E depois de eu conversar com ele, um certo tempo, para mostrar para ele o quanto ele estava enganado e mostrar para ele os verdadeiros valores, então ele consegue já ver que a simples atitude de arrependimento dele naquele momento poderia ter feito a vida dele completamente diferente como pai, esposo e como ser humano. Ele então pôde se retratar com todos. A gente promoveu a reunião dele com a esposa da época, com os filhos. A esposa dele já se encontrava na dimensão da luz, não estava em região umbralina como ele, em outra região umbralina como ele. Ela já estava na luz e então ela se aproxima e ele se ajoelha diante dela, pede perdão a ela e chora. Diz que a culpa foi dele, de toda a dor que ela viveu, que se ele pudesse ele faria tudo diferente. Ela, num gesto de carinho, enxuga as lágrimas dele, pede para que ele se levante. Foi muito nobre, né, a atitude dele e dela. Ela disse que já perdoou há muito tempo, que então ele fica assim muito emocionado, sente uma felicidade muito grande e aos poucos a culpa vai indo embora do peito dele, do coração. E ela diz que sempre esteve ao lado dele, mas ele nunca pôde perceber, porque ele estava muito preso à culpa enquanto ele estava na região umbralina. Enquanto ele estava muito preso às coisas materiais e com isso não conseguia vê-la, que ela estava próxima a ele, sempre orando por ele. Quem está nas trevas realmente não consegue ver a luz, né? Só ela, que estando na luz, conseguia vê-lo. Mas agora ele se sente muito feliz. Mas agora ela se sente muito feliz por ele ter pedido ajuda finalmente para sair daquele mundo umbralino que ele estava. A culpa que ele sentia já não existe mais nele. E algumas palavras complementares finais do mentor espiritual da paciente nós recebemos um pouco mais. Ele diz que essa captação dessa vida passada da paciente iria ajudá-la a ser mais humilde, a ter menos preconceito, ser menos arrogante, menos orgulhosa, a ser uma esposa diferente para o marido, para ela se tornar mais solidária como ser humano, ajudar mais o marido, aos filhos, a mudar a forma de tratar a família que ela construiu. Mais uma vez, ele recomenda para que ela não caia nas tentações. A tentação em relação a relacionamentos extraconjugais. Eu comentei que
junto com o anjo da guarda dela, que além da pressão de pessoas carentes, interessadas, mas que não respeitam a condição de casada que ela é, e a própria ansiedade dela, a autocobrança, a faz a ficar à deriva das tentações, né, de querer tentar resolver as coisas assim precipitadamente. Ela levou tantos anos para acordar, para buscar ajuda para o casamento dela, que estava em maus lençóis, em caos. Então que ela precisava entender que para reconstruir o casamento, para vencer, para alcançar a felicidade, ela precisa ter paciência, que não é no estalar de dedos, não é na base da ansiedade que vai resolver a situação que está. Ela precisa ter bastante compaixão, amor, saber perdoar inúmeras vezes, ser tolerante com todos, agir com amabilidade, principalmente nas atitudes, na voz, nos pensamentos, ser mais feminina, ser mais mulher, dócil, meiga, amorosa. Foi essa a, a, as informações que eu recebi intuitivamente da espiritualidade, que eu verbalizei com o anjo da guarda dela, mas que eu também já tinha verbalizado no primeiro atendimento, na psicoterapia, que eu estava sempre repetindo com ela isso nas psicoterapias. Ele diz também que é necessário que ela respeite a pessoa que ela escolheu para ser o esposo dela, que é o pai dos filhos dela, para que ela não haja precipitadamente, não faça nada que ela possa se arrepender futuramente. Novamente, ele a alerta sobre isso. E que por hoje, né, já tinha sido dito tudo o que é necessário, e nós encerramos mais uma sessão nesse dia de captação psíquica. Esse eu acabei de ler, ele é remetido para o paciente através do e-mail. É bem claro, e mesmo que haja ainda alguma dúvida, a pessoa, o paciente, me manda por e-mail. Dependendo dos questionamentos, eu reservo para responder online no Skype, porque respondendo às vezes por escrito pode gerar alguma interpretação equivocada, né? Diferente do que a gente está querendo transmitir. Dependendo da pergunta, eu já respondo por e-mail mesmo, mas é muito importante que a pessoa se manifeste por escrito, porque às vezes assim, presencialmente, face a face, pelo vídeo ou na mesma sala, a pessoa não fala ou não pergunta. Então essa interação, né, o tempo todo, né, quando a pessoa precisa me mandar comentário do relatório que recebeu, como que aquilo impactou o paciente, como que aquilo ali veio transformando a mentalidade do paciente ao longo dos dias, a primeiro momento, depois de uma semana. E então na sessão seguinte eu posso auxiliar melhor o paciente a fazer melhor uso de tudo que foi revelado, porque tem muita subliminar diante do relatório. Eu li o relatório, mas há muita coisa, né, escondidinha, né, entre cada linha, que é muito pertinente ser conversado, terapeutizado com o paciente para que ele possa ter o melhor aproveitamento. É isso aí. Obrigada por ter estado conosco mais uma vez, comigo e minha equipe, né, a minha coterapeuta com a espiritualidade, ajudando as pessoas a alcançar consciência de quem são, consciência do Filho de Deus que eles são. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Observe que a leitura do pequeno trecho do Evangelho está em total sintonia com a captação que foi revelada em seguida. Né? Não vos inquieteis com a posse do ouro. Bastante interessante, né? É isso aí.